Olá, professor Thiago Martins, mais uma vez aqui na área agora para encerrar essa nossa playlist sobre princípios do direito ambiental. Nessa playlist você encontra os principais princípios do direito ambiental, aqueles mais corriqueiros no dia a dia, na advocacia, no exercício da tua profissão dentro da área ambiental, nos julgados, e também aqueles que mais caem em concursos públicos e no exame de ordem, claro, na prova da OAB. Encerrando essa playlist, nós vamos falar sobre o princípio do poluidor-pagador, um calcanhar de Aquiles para muitos, para entender o entendimento da principiologia, na aplicação dessa principiologia, e é um princípio que tem uma aplicabilidade prática muito grande. É muito importante não só para aqueles que estão estudando para uma prova, mas para aqueles que atuam no dia a dia, no cotidiano do direito ambiental. Então fique muito atento a esse nosso vídeo aqui sobre o princípio do poluidor-pagador. Mas antes, não esquece de deixar o teu like, deixar o teu joinha, clicar aqui no coraçãozinho, isso é muito importante para que a gente possa continuar aumentando nossa autoridade junto ao algoritmo aqui do YouTube. Claro, te inscreve, se você ainda não está inscrito, ainda não está inscrita, te inscreve aqui no canal, isso também ajuda muito. Compartilha esse vídeo com que ele possa gerar valor e ativa o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar vídeos novos aqui no canal do professor Thiago Martins, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre o princípio do poluidor-pagador. Seguindo esse passo a passo, não tem erro, você vai entender este princípio de uma vez por todas. Vamos lá, olha só. Para entender o princípio do poluidor-pagador, primeiro a gente tem que entender o que ele não é, tá? Ele não é, tá, um princípio que autoriza a poluir. Então, ele não diz que, pago, logo posso poluir. Posso causar uma degradação irregular ao meio ambiente, tá? Se você não sabe a diferença entre degradação e poluição, ou então como o conceito de poluição, que é a melhor definição, como o conceito de poluição se aloca dentro da ideia de degradação, tem um vídeo sobre isso, fazendo essa diferenciação, o link está aqui embaixo, tá bom? Então, não é pago, logo posso poluir, tá? Muito menos a ideia de poluir, então vou pagar. Simplesmente pago pela poluição que eu causei. Não é isso. Também, ele não se restringe a uma ideia de, causei um dano ou expus a sociedade a um dano, logo eu vou ter que reparar este dano. Ou serei punido por este dano. Se fosse unicamente isso, o princípio do poluidor-pagador seria um sinônimo ao princípio da reparação. Tá? E ele é mais do que isso. Não quer dizer que ele não envolva essas perspectivas que são tangentes ao princípio da reparação, mas ele é maior, ele é mais amplo do que isso. Causei um dano, tenho que reparar. Isso se fecha no princípio da reparação, tá? Mas é correto falarmos, deixa eu até aparecer aqui para você, é correto falarmos que o princípio do poluidor-pagador, ele traz na sua essência nuances do princípio da reparação, do princípio da prevenção, do princípio da precaução, tá bom? Não é que ele seja junção deles, mas ele traz consigo essas nuances. Se você ainda não entendeu, ainda não é para entender o princípio, é só o início, não se desespere, acompanhe aqui a explicação que você vai entender. Tá? Então, ele não é unicamente falar que causei um dano, vou reparar. Expus a sociedade a uma possibilidade de ocorrência de dano, tenho que ser penalizado, tenho que reparar a sociedade a essa exposição ilícita qual eu coloquei de uma possibilidade de um dano que, por mais que não tenha se materializado, colocou a sociedade em risco, ou se foi um dano materializado, eu tenho que reparar. Isso aí se fecha ali nos princípios da reparação, prevenção, precaução, tá? Então não é só isso, olha a minha fala, só isso. Bem, agora que a gente já sabe o que ele não é, que ele é mais do que isso que a gente já falou, a gente precisa entender a origem. Ele tem origem, tá, dentro das ciências econômicas. Ele vai tratar de perspectivas econômicas, de investimento, de reflexos econômicos. Ele trata os recursos ambientais dentro da sua perspectiva econômica. Tanto é que existe esse reflexo sobre o tratamento do valor econômico do meio ambiente lá no próprio artigo 170 da Constituição. Tá? O meio ambiente não é trabalhado unicamente no artigo 225 da Constituição, como você sabe. Então, a sua origem vem lá das ciências econômicas, o que nos já leva a buscar entender os conceitos relativos. Nós precisamos entender que, como ele vem, esse conceito, esse princípio vem das ciências econômicas, ele vai tratar uma ideia chamada de internalidades.
ou também de externalidades. São coisas diferentes, tá? E as externalidades, para que fique mais simples de entender, nós vamos chamar aqui de impactos. Tá? Dentro das perspectivas ambientais, nós vamos chamar de impactos. E nós precisamos compreender que as externalidades, que nós estamos chamando de impactos, elas não são só negativas. Ou seja, a gente ouve falar de impacto ambiental, a gente já entende, a gente já correlaciona com impactos negativos ao meio ambiente. Calma, existem os impactos positivos e os impactos negativos. Uma fábrica foi instalada na cidade, tá, ela vai ter que suprimir vegetação ali para poder ser instalada, né? Tá, negativo esse impacto. Mas ao mesmo tempo que ela, ao ser construída, ela gerou emprego, gerou renda, ela compensou aquela vegetação que foi suprimida em outro local, implementando um plano de manejo, e esse plano de manejo fortaleceu os recursos florestais, e ela equipou uma cooperativa, e agora as pessoas podem trabalhar retirando os recursos naturais, recursos florestais daquele local. Percebo que houve impacto negativo, mas também houve impactos positivos. Então, o que é este princípio do poluidor-pagador? Ele vai trabalhar nesse sopesamento entre os impactos negativos e os impactos positivos. É um princípio que diz o seguinte, olha, os impactos negativos eles não podem ser superiores aos impactos, os impactos negativos não podem ser superiores aos impactos positivos da tua atividade. Eu não posso, ao passo de uma atividade que vai gerar emprego, renda, deteriorar o meio ambiente de forma que eu gere um dano ambiental que sempre vai ser oblíquo, vai atingir regiões além do local onde ele está, e multidimensional, intergeracional. Então, nós precisamos entender que precisa haver um sopesamento. E sempre o impacto positivo tem que mitigar ou mesmo evitar os impactos negativos. É um princípio de sopesamento. E, como eu disse, ele é de uma matriz econômica. Então, ele vai dizer o seguinte, que o custo para mitigar os impactos negativos de uma atividade, quem tem que gastar dinheiro, investir dinheiro, para que uma atividade não seja danosa ao meio ambiente ou que não exponha a sociedade a riscos ambientais, é daquele que vai explorar o recurso ambiental. Então, uma fábrica, uma madeireira, uma siderúrgica, um galpão, enfim, aquela atividade, aquele empreendedor, aquela pessoa que irá explorar economicamente os recursos ambientais para obter lucro financeiro, e está tudo bem com isso, não tem problema nenhum, mas se você vai obter lucro explorando os recursos ambientais, claro que é você que tem que dispor de valores financeiros, investir financeiramente, economicamente, para que os impactos negativos, ou seja, as externalidades negativas da tua atividade, não impactem pessoas que não vão lucrar junto com você, não impacte a vida de outras pessoas que ali estão, que vão ser impactadas diretamente. Então, você tem que sopesar o teu lucro. Não pode ser justificativa a geração de riqueza, por mais que eu estou gerando renda de outras formas para a sociedade, não pode ser justificativa para criar um estado de coisas antiambientais, um estado de coisas que não traga a solidariedade intergeracional, um estado de coisas não ecologicamente adequada. Então, quando nós aceitamos atividades que, por mais que gerem riquezas, elas levem ao não desenvolvimento de uma forma sustentável, nós estamos violando o princípio do poluidor-pagador. Então, se eu estou explorando recursos ambientais, estou lucrando com isso, cabe a mim, e não à sociedade, não ao Estado, investir financeiramente para mitigar esses impactos. Por isso que no licenciamento ambiental há o estudo prévio de impacto ambiental, para eu saber como vão ser as tuas atividades, para que, por exemplo, Estado autorizando a tua atividade vinda a operar, lá vai ter na tua licença ambiental condicionantes que você vai ter que seguir. Ou seja, você vai ter que, são as formas como você vai mitigar os impactos negativos da tua atividade para que ela possa operar dentro de limiares de segurança. Aí sim, caso você não cumpra
cumpra esses limiares, essas condicionantes do licenciamento. Caso você não obedeça os padrões de um poluidor pagador, mitigando as externalidades negativas da tua atividade, vindo a causar danos ao meio ambiente, ou simplesmente expondo a sociedade a riscos ambientais, você será passível de punições, de responsabilização administrativa, civil e penal. Então, este é o princípio do poluidor pagador. Vamos lá, mas ainda não acabei. Então, olha só. A ideia do princípio do poluidor pagador, então, ela vai dizer o seguinte, olha, que você deve internalizar externalidades negativas, ou seja, aquilo que eu já disse. As externalidades negativas não podem ser suportadas, não podem ser arcadas pelo Estado, pela sociedade, em nome de geração de riqueza. Ou seja, tem que ser internalizado, é algo que tem que ser interno. Então é você que tem que colocar filtros na sua fábrica, é você que tem que fornecer EPI aos seus funcionários, aos seus colaboradores, é você que tem que criar todo um padrão de ecoeficiência, sustentabilidade na tua atividade para que ela não gere impactos negativos para a sociedade. Então, há uma ideia de socialização dos impactos positivos. Eu não estou dizendo que o lucro da empresa tem que ser dado, fornecido para os cidadãos, não é isso, mas você tem que gerar bons impactos, como eu já disse, um bom plano de manejo, geração de emprego, fortalecimento de cooperativas, uma boa relação socioambiental com os atores e agentes daquela realidade em que você está inserido, com os povos, comunidades tradicionais, enfim. Enfim, você vai socializar os impactos positivos da tua atividade, que são muitos além do lucro que você possa ter. Não precisa ser o lucro, é claro que você vai dispor financeiramente para poder socializar os impactos positivos, e os impactos negativos você vai internalizar, você vai investir dinheiro para que esses impactos negativos não atinjam pessoas além de você próprio, para que eu não tenha que arcar com uma poluição sonora enquanto você produz algo que vai lhe trazer lucro. Então imagine o seguinte, eu tenho uma fábrica que produz, isso aqui é uma fábrica, tá? Que produz notebook. Tá? Esse notebook é muito bom, é excelente para o mercado, é barato, ajuda as pessoas a estudar. Mas eu emito efluentes gasosos, efluentes líquidos aqui no rio. E claro que sou eu que tenho que investir para colocar filtros aqui para que esses efluentes não gerem danos, por mais que eu forneça um bom produto para a sociedade. Tá? Então, esses valores pecuniários sou eu que vou internalizar, sou eu que vou investir. Caso eu não faça isso, serei penalizado. Por isso, como eu já disse, numa licença ambiental terão lá as condicionantes ambientais que você tem que seguir para que você siga os padrões adequados de segurança. E aí é muito importante que você entenda que junto a este princípio do poluidor pagador surgem dois princípios também, que é o do usuário pagador e o do protetor beneficiário, formando uma tríade. Poluidor pagador, usuário pagador e protetor beneficiário. Poluidor pagador você já entendeu, você já conheceu. E o que vem a ser o usuário pagador? Imagina o seguinte, para comprar esta garrafinha aqui de água, tá bem legal, foi barata, tá? O que acontece? Ela custou X. Mas porque ela custou X, vamos dizer que X é barato. Vamos dizer que ela custou R$5. R$5, nossa, super barato. Por que ela custou só isso, Thiago? Porque ela vem de um fornecedor que não obedeceu, ela está muito barata. Então, esse fornecedor não investiu, ele não gastou nada, não investiu nada em mitigação de impactos ambientais. Não investiu nada em padrões de sustentabilidade. Ele não investiu nada naquilo que não tem nem licenciamento ambiental. Logo, ele não teve custos com isto. Então, o produto dele acabou ficando bem barato. Agora, vamos imaginar que isso aqui é outra garrafinha, e essa outra garrafinha custou R$40. É igualzinha a outra, tá? Mas custou R$40. Por quê? Porque este empreendedor teve todo um custo com mitigação de impactos ambientais. E é claro que isso reverbera no produto final, no valor do produto final. E nós, enquanto consumidores, precisamos buscar os produtos ecoeficientes. Geralmente eles têm selos ambientais. Os cadernos, por exemplo, lá, eles têm lá o selo da FSC, né, que certifica que a celulose que deu origem àquele papel veio de uma madeira manejada, veio de uma origem adequada. Então, ele é mais caro por isso.
Então, desta feita, eu, por comprar esta garrafinha, eu estou comprando, pagando mais caro, porque sei que ela vem de um empreendedor que internalizou externalidades negativas. E o princípio do usuário pagador, eu sou usuário desse produto, de um determinado serviço, o princípio do usuário pagador diz que o consumidor precisa compartilhar esta responsabilidade, não estou falando de tríplice responsabilidade, que caso esta empresa venha a ser penalizada, o consumidor também vai ser. Não é isso. Mas eu compartilho da responsabilidade moral de internalizar, de fomentar, de financiar, comprando esse produto, o processo de internalização de externalidades negativas daquele empreendedor, fazendo com que ele possa continuar com este processo que vai reverberar no meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é essencial à nossa sadia qualidade de vida, tanto para os que vivem neste momento, nesta geração, quanto para as futuras gerações, como está lá no próprio artigo 225 da Constituição. Agora imagine também que eu paro de comprar essa de R$5. Então este empreendedor, ou ele vai acabar com a sua operação, ou ele vai ser compelido a começar a internalizar externalidades negativas, porque o mercado entendeu que não quer o preço unicamente mais barato, mas também quer pagar por um produto que não agrida o meio ambiente, um produto que internalize externalidades negativas, um produto que socialize impactos positivos, impactos ambientais positivos, e internalize impactos ambientais negativos. Tá? E também surge o princípio do protetor beneficiário, um princípio que tange muito ao Estado. É quando o Estado fomenta, é quando o Estado beneficia aqueles agentes que internalizam externalidades negativas. Olha, esta fábrica aqui, que cobra R$40 na garrafinha, ela internaliza, ela tem todo um processo de internalização de externalidades negativas. O consumidor procura a garrafinha dela. Só que por um motivo de ser muito caro e haver uma diferença muito grande entre as duas garrafinhas que são iguais, aquele consumidor, que não só por falta de consciência, porque a maioria de nós temos, né, mas por falta de fato de verba, é uma diferença grande, acaba comprando aquela garrafinha que não internaliza. Imagina uma pessoa que tem uma família que precisa comprar garrafinhas para as crianças irem para a escola. Então, se eu tenho 4 filhos, eu vou comprar ali, né, 4 garrafinhas de R$5, né, 4 garrafinhas de R$5 que gastei ainda menos do que comprando uma de R$40. Então, infelizmente, é assim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tornar este produto, que é mais caro, minimamente competitivo. Então, o que o Estado faz? Você, ao internalizar externalidades negativas, você se habilita junto ao Estado a ter uma tributação menor. Aí nós vamos entrar na seara da tributação ambiental. Você vai fazer jus a ter acesso a financiamentos em bancos públicos e privados com uma margem para pagamento maior, com tempo a pagamento maior, com margem de juros menores, você vai estar passivo a juros menores. O que isso vai acarretar? Vai acarretar, se você vai tributar menos, se agora eu tenho acesso a financiamentos maiores, melhores, com taxa de juros menores, esse preço aqui, eu vou ter uma carga de custo menor, então eu vou poder investir mais em internalização de externalidades negativas e também vou poder diminuir o preço final deste meu produto. Então percebam que esta tríade entre poluidor-pagador, usuário-pagador e protetor-beneficiário leva a um desenvolvimento econômico sustentável e visa dar bases para o meio ambiente, para que o meio ambiente possa se manter dentro de uma forma perene, os recursos ambientais possam se manter de uma forma perene, garantindo o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Então, não é um princípio punitivo em si, é um princípio econômico que, caso, claro, não seja observado, ele vai acarretar a tríplice responsabilidade, com toda certeza. Então, esta é a perspectiva do princípio do poluidor-pagador. Espero que você tenha entendido. Caso você não tenha entendido, ainda não tenha ficado claro para você, mande sua dúvida, escreva aqui embaixo sua dúvida, entre em contato comigo lá no Instagram, que eu vou te responder, que eu vou buscar sanar essa dúvida com todo o afinco, tenha certeza. Beijo do professor Thiago Martins, é claro, deixa teu like aqui, compartilha esse vídeo com que ele possa gerar valor, lá com o pessoal da faculdade, o pessoal do estágio, enfim, o pessoal lá da pós-graduação, lá o pessoal lá do escritório, enfim, com que ele possa gerar valor. Te inscreve aqui no canal se você não está inscrito, se você ainda não está inscrita, ativa o sininho para que você fique ciente toda vez que tenha vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, mais uma vez, beijos, abraços do professor Thiago Martins.